Diante desse erro, desse equívoco, ele vai fazer o quê? Ele vai anular aquela aposentadoria. Anular. Como a anulação produz efeitos ex tunc, efeitos que retroagem, o que significa isso? A pessoa que recebeu durante 2 anos R$2.000 e na verdade deveria ter recebido, por exemplo, R$1.000, tem que devolver tudo o que pagou. Mas Flávia, a culpa não foi da pessoa. A culpa foi do INSS. O INSS que cometeu um erro. O INSS que cometeu. E a pessoa vai ter que pagar pelo erro cometido pelo INSS? Na verdade, vai sim. Mas não é que ela vai ter que pagar por um erro que não foi dela. Não é isso que aconteceu. O que acontece é, o dinheiro sendo público, porque o dinheiro que foi utilizado para o pagamento da aposentadoria é um dinheiro público. A administração pública, o administrador público, ele tem que tomar conta dos seus atos. Ele tem que administrar, ele tem que tomar conta. Se aquela aposentadoria foi concedida num valor equivocado, tem que ser anulada. E a pessoa vai ter que devolver? Vai ter que devolver. Mas a culpa não foi dela. Não tem importância, mesmo assim. Os efeitos da anulação são ex tunc. Olha uma pergunta que eles podem fazer, uma pergunta de concurso. Olha, pergunta envolvendo anulação. Cabe direito adquirido frente a um ato anulado? Uma pergunta, uma prova oral, por exemplo. Cabe direito adquirido frente a um ato anulado? Não cabe. Por que não cabe? Porque os efeitos da anulação são ex tunc, ou seja, retroagem até a data do ato que foi anulado. Vamos fazer um resumão disso, A administração pública, no exercício dessa autotutela, neste controle interno, ela vai revogar atos, o que mesmo? Atos inconvenientes ou inoportunos, e os efeitos são ex nunc. Por outro lado, a administração, também no exercício da autotutela, vai anular, e alguns autores usam o verbo invalidar. Vai anular ou invalidar atos ilegais. E aí os efeitos são ex tunc. Muito bom, já entendi essa história da autotutela. Já entendi. Entendi que o administrador público, na verdade, ele tem que exercer esse controle, porque ele está ali para administrar, para tomar conta. Muito bom. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas aí não seria a autotutela, seria o controle externo. Como assim, Flávia? O que acontece é que nas provas, nos exames de ordem, nas provas dos concursos, eles gostam de dar uma misturada, trazer umas outras informações, tentar mesclar a autotutela com outros temas. Questões multidisciplinares estão sendo muito comuns nos concursos e nos exames de ordem. Então vejam, existe controle externo sobre a atuação da administração? Agora não é autotutela, autotutela é controle interno. Eu estou falando de controle externo. Já vou linkar com a autotutela, tá? Mas eu estou falando de controle externo agora. Existe um controle externo sobre a atuação da administração? Existe um controle externo? Existe, Flávia. Claro que existe esse controle externo. Esse controle externo é feito, por exemplo, pelo Legislativo. Pelo Legislativo, através do Tribunal de Contas. O Legislativo exerce controle externo. Nós, particulares, também exercemos um controle externo sobre a atuação da administração. Eu, Flávia, eu que estou aqui, Flávia, eu posso então exercer um controle sobre a administração? Pode, você pode. Mandado de segurança, habeas data, são formas, ação popular, são formas do particular exercer um controle sobre a administração. Então eu tenho o controle feito pelo Legislativo, Tribunal de Contas, eu tenho o controle realizado pelo cidadão, mas o que me interessa agora é o controle exercido pelo Judiciário. O Judiciário exerce controle externo, sobre a atuação da administração? Claro que sim, claro que exerce. Muito bom. Então eu tenho o controle externo exercido pelo Judiciário. Quando o Judiciário exerce esse controle externo, quando ele é provocado para exercer esse controle externo,
Quando alguém vai lá e diz assim, ô judiciário, eu não concordei com isso que a administração fez. Não concordei. Eu quero que você resolva esse problema. Quando o judiciário ele é acionado para esse controle externo, o judiciário ele vai anular ou invalidar, já sabemos que pode aparecer na minha prova qualquer um dos verbos, o judiciário vai anular ou invalidar atos o quê? Ilegais. E os efeitos são ex tunc. O judiciário, guarde bem isso, hein? Guarde bem isso, para a sua prova será fundamental. O judiciário, ele não revoga. Controle externo, ele não revoga. Ele não entra no chamado mérito administrativo. Vou repetir. O judiciário, ele não entra no chamado mérito administrativo, nas razões de conveniência e oportunidade. O judiciário anula, mas não revoga. Nas provas, eles adoram fazer, misturar esses verbos, essas posições. Dizem assim, por exemplo, o judiciário e a administração pública revogam a... Não. Quem revoga é só a administração. Agora, anular sim. Anular, o judiciário anula e a administração também anula. Cuidado para não misturar essas informações. A administração revoga atos inconvenientes e inoportunos, efeitos ex nunc. A administração anula ou invalida atos ilegais, efeitos ex tunc. Judiciário só anula atos ilegais, efeitos ex tunc. Aliás, esse tema é tão importante, gente, tão importante, tem súmula sobre isso, tem súmula. Súmula 473 do STF. A súmula 473 do STF fala sobre isso que nós acabamos de ver. Também tem o artigo 53 da Lei 9784 de 99. Artigo 53 da 9784 de 99. Que lei é essa mesmo? Que lei é a Lei 9784 de 99? É a lei que rege o processo administrativo federal. A Lei 9784 de 99 rege o processo administrativo federal. Então vejam, eu tenho dispositivo jurisprudencial, súmula 473 do STF, e legal também. Artigo 53 da Lei 9784 de 99. Muito bom. Dando mais um temperinho ao nosso princípio da autotutela, controle externo. Vou colocar mais uma informação nessa história. Mais uma informação. Judiciário, que anula, não entra no mérito. Judiciário, anula atos ilegais. Anula atos vinculados ou discricionários. Flávia, qual que é mesmo o ato vinculado, o ato discricionário? Como é que é isso mesmo? Classificação mais importante de atos administrativos. A classificação mais importante. O que seria o ato vinculado? O que é o ato vinculado? Quando eu faço essa pergunta, normalmente as pessoas respondem, ato vinculado é o ato que está na lei. Não pode, está errado. Por que está errado? Porque vejam, isso é importante. Se eu digo o ato vinculado está na lei, eu parto do princípio que o discricionário não está na lei. E é possível isso? A administração pode fazer alguma coisa fora da lei? Claro que não. A administração está submetida ao princípio da legalidade. Só pode fazer o que a lei permite ou determina. Então eu não posso dizer que o ato vinculado, e é comum, todo mundo acaba respondendo isso, o ato vinculado está na lei. Não é bem isso. Porque se eu digo que o vinculado está na lei, eu assumo que o discricionário não está na lei. E isso não é possível. Flávia, então qual seria a resposta mais adequada? Diferença entre ato vinculado e ato discricionário. O ato vinculado e o ato discricionário, a diferença entre eles é a margem de liberdade de atuação do agente. Margem de liberdade de atuação do agente. E o que significa isto? O ato vinculado não dá ao agente público margem de liberdade. O agente público, quando pratica um ato vinculado, ele não vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade. O ato vinculado não permite esse juízo de conveniência e oportunidade. A lei já disse para o administrador quando e como ele deve agir. Ele não tem que pensar muito. A lei já trouxe tudo. Não há margem de liberdade.
Dá um exemplo de ato vinculado, Flávia. Licença para construção.